Abençoa o teu filho. Senhor, toma a vida dele e usa ele para falar com o teu povo nessa noite. Será uma noite, Senhor, está sendo uma noite muito abençoada. Já estamos nos deleitando com a tua presença e nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor acalma toda a tempestade. Ó Deus, e venha, Senhor, falar conosco segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje a respeito... Dá para você colocar o tema, Edu, por favor? A respeito de um tema que veio no meu coração, assim, muito forte. E eu tenho muitas experiências de que eu tive que dar uma trégua na minha vida e parar de lutar por coisas que não estavam valendo a pena. Então, não sei para vocês qual é a impressão que vocês têm quando vocês veem assim uma bandeira branca, né, escrito trégua. Talvez passe na cabeça de alguns que uma pessoa desistindo, se rendendo numa guerra, né, uma outra nação, um outro povo se rendendo porque reconhece que as forças já se foram, reconhecem que já não há mais como lutar. Então eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da nossa competitividade, a respeito de lutas que nós temos travado dentro de nós. Deixa eu colocar aqui. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com meus irmãos, Senhor. As pessoas da igreja onde eu frequento. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor viesse com graça sobre a minha vida. Eu gostaria que o Senhor me fizesse escolher as palavras certas, Senhor. Me fizesse me expressar de uma maneira que os irmãos possam entender e compreender, que os irmãos possam receber com amor, Senhor, e que todos nós possamos compreender um pouco mais da porção da Tua Palavra, Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa as pessoas que estão assistindo, que o Senhor venha ministrar, Senhor, cura, que o Senhor venha ministrar, Senhor, alegria nesses corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. A gente sabe que o ser humano, desde quando a gente nasce, antes da nossa concepção, da gente se tornar ali um feto, né? A gente sabe que a gente já tem que participar de uma corrida. No ato da concepção a gente luta, a gente corre, a gente tem que dar o nosso máximo para que a gente alcance aquele óvulo. Todos nós tivemos que passar por isso. E eu creio que dentro da nossa natureza existe uma competitividade dada por Deus. Dentro da nossa capacidade existe esta característica, porque através da competitividade nós conseguimos um emprego. Através da nossa competitividade nós conseguimos passar no vestibular. Através da competitividade nós alcançamos tudo aquilo que está dentro do nosso controle para que a gente faça a nossa parte e alcance bens na terra, né? E eu gostaria de falar com os irmãos alguns aspectos que nos atrapalham quando a competitividade ela é mal empregada e aliada a algumas motivações, alguns sentimentos dentro do nosso coração. Dando o exemplo de uma competitividade positiva e boa, nós vemos Moisés, por exemplo. Deus levantou Moisés no meio do Egito para libertar o povo. Nós sabemos que Deus o capacitou a falar, Deus o capacitou a lidar com o faraó. E nada mais é do que uma
competitividade, uma disputa. Eles entraram numa guerra, numa batalha ali, e o Senhor deu vitória para o povo de Israel. Acabou libertando o povo de Israel por conta de uma competitividade aliada à vontade de Deus. Nós vemos no caso de Josué, por exemplo, Josué ficou responsável por introduzir o povo na terra prometida, e nós percebemos que através de uma competitividade, uma disputa, uma guerra, na verdade várias guerras, eles tiveram que vencer para que o povo de Israel fosse abençoado. Então, eu fico pensando, se nós conseguíssemos aliar a nossa competitividade com a vontade de Deus, nós conseguiríamos fazer grandes coisas para o reino. Aleluias. E eu gostaria de falar assim a respeito de 3 aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto que eu venho lutando, e Deus, graças a Deus, eu tenho tido sucesso, tenho tido vitória em relação à competitividade extrema. Uma competitividade que você não aceita perder. Você quer ganhar, a todo custo você quer ganhar, e muitas vezes a gente não percebe aquilo que a gente acaba fazendo para ganhar. A gente não percebe o sentimento que nos motiva para que nós possamos ganhar, sempre ganhar. Um outro aspecto é quando Deus nos dá uma ordem ou nos dá uma tarefa e nós, de repente, nos vemos competindo até um certo ponto. A partir daquele momento, quando nos é conveniente, quando nos é cômodo, quando nos fica confortável para nós, a gente para no meio do caminho. E o terceiro aspecto é quando Deus nos diz assim: olha, filho, agora está na hora de eu lutar. Agora está na hora de você dar a sua trégua, porque essa vitória, essa batalha, sou eu que vou lutar por vocês. E eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para os irmãos, na palavra de Deus. Você pode colocar, Du? O primeiro versículo, como base, eu coloquei o Salmo 46. Quem tiver com a sua Bíblia pode abrir, o Salmo 46, versículo 9. Eu vou ler aqui para os irmãos, fica mais fácil. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aqui a gente já consegue perceber, volta um pouquinho, por favor. Aqui a gente já consegue perceber que Deus, ele tem total controle, total capacidade, total soberania para começar e para terminar uma guerra. Ele tem o poder, os reis têm que se submeter a Ele. Não adianta, todas as forças da terra têm que se submeter ao Senhor. Pode ir para o 10, Du, por favor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu coloquei esse versículo como base para que a gente possa ver, explanando a palavra de Deus, aqui mais para frente, o poder que o Senhor tem de fazer a gente conquistar, de fazer a gente se submeter também a Ele, para que a gente possa compreender qual é a vontade dEle e aceitá-la de uma maneira mais submissa. Pode colocar para mim, do próximo? A 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, quem tiver com a Bíblia, se quiser abrir. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Pode trocar. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor se aqueça. 3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e a servia, porém o rei não a conheceu.
Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso, de boa aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência como Joabe, filho de Zeruia, e com a Abitar, o sacerdote, os quais o ajudava seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaía, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Assim, eu vou simplificar para os irmãos, senão vai ficar uma leitura muito cansativa. A gente consegue ver por esse texto que Adonias, ele se intitulou rei porque ele sabia que Davi, ele tinha prometido a Salomão que ele seria o seu sucessor. E nós percebemos, através dessa atitude, que Adonias entrou numa batalha, entrou numa disputa, entrou em uma competição que não era devida, não precisava. Se está decretado que Salomão vai ser rei, não precisava Adonias entrar na frente e tentar ser rei e se nomear, e ainda por cima não convidar o seu pai, convidar os seus irmãos, os profetas, os sacerdotes. E aqui na palavra de Deus a gente consegue perceber um exemplo disso, de uma pessoa que entrou numa guerra fora da vontade de Deus, entrou numa disputa fora da vontade de Deus, uma disputa, até o hino que a gente cantou ali, né? A pastora falou que tudo é por meio dele, né? E é interessante que a pastora usou o mesmo cerne, a coisa mais importante da pregação que eu preparei é o medo. E Deus acabou confirmando na pregação sobre a oferta. Adonias, ele pode ter sentido um medo dentro dele de não ser como o irmão. Ele pode ter sido movido naquele momento por um medo da inferioridade, talvez. A gente percebe que o medo às vezes nos impulsiona a fazer coisas, a atacar pessoas. Às vezes o medo é o nosso maior mecanismo de defesa, porque às vezes a pessoa, ela nem falou nada, mas a gente vai lá e por medo a gente ataca. A gente percebe que o medo é algo que nos paralisa e que acaba às vezes fazendo com que nós sejamos inconsequentes. Agora, eu gostaria de dar um exemplo a respeito de quando a gente precisa competir, mas a gente não o faz por completo. Você pode pôr, por favor? Josué 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhe: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte
as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus os impelirá de diante de vós e a expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muitos para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aperteis nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclinais. Mas o Senhor vosso Deus vos achegarei como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu diante de vós grande e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para que amardes ao Senhor vosso Deus. Porque de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos apartardes, e vós a elas entrardes, e ela a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vós serão por laço e rede, e açoites às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que permaneçais desta boa terra, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então aqui a gente percebe que Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Deus pediu para que eles conquistassem a terra, mas que eles expulsassem totalmente o povo que morava lá. E foi uma ordem muito clara para que eles não fizessem, não se compactuassem com aquele povo. Aí um outro versículo, você pode pôr o outro texto? Segunda Crônicas 20. Não, de trás, não é? Ah, não, esse daí, tá certo. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Pode pôr mais para frente, por favor? Mais um pouco. Mais um pouquinho. Aqui a gente percebe, ó, e habitaram nela, edificaram nela um santuário. Pode pôr mais um pouquinho. Esse é algum de nós. Mais um pouquinho, Du. Peraí, deixa eu pegar aqui. Segunda, 20:17. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé. Não, eu acho que é o de trás. É Josué 24:12. Peraí, Juízes 1:19, desculpa, perdão, é esse que pulou. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão.
E foi o Senhor com Judá, e povoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como a Moisés, e dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram, e os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi adiante do nome desta cidade, e pôs o nome diante dessa cidade de Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade. Não, acho que deu confusão ali, não. A gente percebe, lendo depois o livro de Juízes, que Israel, ele teve uma dificuldade em obedecer às ordens de Deus quando se tratava de conquistar a terra. Eles precisavam conquistar a terra, mas eles, quando chegaram ali, algumas vezes por medo, algumas vezes por insegurança ou por conveniência, a gente percebeu que eles não expulsaram talvez ali porque as pessoas que moravam naquela cidade talvez pudessem servir como escravos para eles. Só que lá na frente, a gente percebe que o povo vem oprimi-los. Aquelas mesmas pessoas que Israel não viu um certo interesse nelas, começaram a oprimir Israel. E a gente percebe aí uma dificuldade que a gente tem também. Algumas vezes a gente não consegue terminar aquilo que Deus pede, ou coisas, atividades que nós temos, e isso acaba nos atrapalhando depois, acaba trazendo consequências para a nossa vida. Aí um terceiro texto é para falar a respeito de quando Deus, Ele espera que nós fiquemos em paz. Está no livro de... Aí é 2 Crônicas 17, por favor. Aleluia. Pode pôr um pouco mais para frente. Desculpa a gente que está demorando porque acabou dando confusão aqui. Só um minutinho. É 20:17. Versículo 17. Isso. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Assim, só para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente percebe que Josafá, ele se deparou com um grande exército. E é interessante que ele sentiu esse medo que a pastora citou aqui no começo, né? Até Deus confirma a palavra, né? Que Josafá possa ter sentido medo, porque ele via que aquele exército era grande demais para a capacidade que eles tinham do exército de Israel. E a gente percebe que Josafá, ele toma a atitude certa, que é a atitude de orar. Eles convocam um jejum, ele se coloca em oração e começa a clamar a Deus. E Deus vem e diz isso para ele: nesta peleja vocês não precisarão lutar. Então assim,
São essas 3 coisas que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que em 2 ocasiões você vê um tipo de medo, mas Josafá aqui a gente percebe que ele sente esse medo com temor. Ele vai até o Senhor e ele toma a atitude certa. E aí eu gostaria de dar um testemunho para os irmãos a respeito da minha vida. Eu era uma pessoa sentia muito medo de perder, eu sentia muito medo de talvez não alcançar os objetivos que eu tinha na minha vida. Eu sentia medo de perder a razão, por exemplo, numa discussão, numa conversa. Eu não gostava nem um pouco de me render ali. E eu creio que depois que a minha esposa Roberta entrou numa intercessão por mim, para os irmãos saberem que o poder da intercessão ela é muito forte. De madrugada, orando, intercedendo por mim, fazendo campanhas, propósitos, o Senhor começou aos poucos a abrir os meus olhos. E eu comecei a reconhecer aquilo que me motivava a ser tão competitivo assim. Aquilo que me fazia me fazia colher tantos frutos maus. E eu comecei a perceber que desde a infância eu fui uma criança muito hiperativa, eu gostava de esporte e foi a forma que eu encontrei para que eu pudesse canalizar aquela energia. E eu percebi um certo comportamento dentro de mim que era a competitividade extrema. Eu não gostava de perder. Eu ia lá no campeonato, eu ia lá nos esportes que eu fazia e eu sempre ganhei, eu sempre gostei de ganhar. Quem aqui não gosta de ganhar, né, gente? Acho que todo mundo assim gosta de entrar numa guerra e ganhar. E para mim aí eu comecei a perceber que dentro de mim esse sentimento de competitividade me atrapalhava um pouco em alguns aspectos da minha vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa experiência para que os irmãos possam, se talvez os irmãos possam ter também esses problemas com competitividade, talvez a gente tenha atitudes que estão ali enrustidas dentro de nós, que a raiz dela está dentro da competitividade aliada com talvez um sentimento ruim, né? E às vezes a gente está colhendo frutos ruins por causa disso. Mas a gente percebe assim na vida de Jesus que Jesus ele sabia a hora certa de lutar. Jesus ele sabia a hora certa de ficar calado. Jesus sabia a hora certa porque ele estava sempre dentro da vontade do Pai. A gente percebe quando Jesus ele pega, ele faz o chicote, ele entra no templo, expulsa. Eu tenho certeza que ele estava dentro da vontade de Deus. Ele estava dentro da vontade de Deus. Sabe, Jesus ele não fazia nada sem orar. Jesus ele não fazia nada sem que aquilo tivesse aliado com a vontade do Pai. A gente percebe que eu tenho certeza que ele expulsou até o último cambista. A missão que Deus deu a ele era expulsar os cambistas. E ele foi do primeiro até o último. E nós percebemos a soberania de Jesus. Nós percebemos a soberania de Jesus quando sozinho ele enfrentou todo o mercado, toda uma feira que estavam fazendo ali no templo. Sozinho Deus deu autoridade para ele expulsar. E ele começou e terminou aquela missão que Deus tinha dado. A gente percebe também na vida de Jesus, quando Jesus ele é preso, nós percebemos que os soldados vêm para prendê-lo e Pedro estava com uma espada ali no momento, desembaiou e acabou arrancando a orelha do soldado romano. A gente percebe ali que Jesus ele tinha total discernimento de qual era a atitude necessária naquele momento. A gente percebe que Jesus, naquele momento, é claro que ele sabia quando era o momento de lutar, mas Jesus também sabia qual era o momento de ficar calado. Jesus sabia qual era o momento de se entregar, porque aquilo estava dentro do propósito de Deus. E assim, eu gostaria de concluir com os irmãos, para que nós façamos uma reflexão a respeito da nossa competitividade.
como é que nós temos competido? Como é que nós temos vivido quando nós temos que resolver problemas ou participar de alguma discussão ou algum diálogo? Como é que nós temos feito? Que sentimento que tem motivado o nosso coração quando nós temos que resolver um problema? Som. Eu gostaria de dizer para os irmãos isso, sabe, para a gente fazer essa reflexão de como nós temos competido. Será que nós temos entrado em lutas certas? Será que nós temos entrado... Ou será que nós temos entrado em lutas erradas? Será que nós temos gasto o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças em causas justas, em causas que realmente valem a pena? Porque às vezes nós empenhamos tanto esforço, tanta luta, sabe, nós nos deleitamos ali, damos toda a nossa força por coisas que não valem a pena, e quando a gente precisa lidar com responsabilidades, a gente já está estressado, a gente já está sem força, sabe? Como é que tem sido as nossas lutas? Será que nós temos lutado quando Deus pede para que nós descansemos? Como diz, coloca o primeiro versículo, Salmo 46, por favor. O Senhor ali, Ele fala que Ele faz cessar as guerras. E por esse texto, nós percebemos a soberania de Deus, que Ele pode sim, Ele pode tocar em nós, Ele pode fazer cessar as guerras que nós temos travado dentro de nós. Ele pode fazer cessar a nossa luta em vão. Ele pode nos dar o discernimento sobre o que nós temos de lutar. Sabe, mas como que eu vou saber? Como é que eu vou saber pelo que eu tenho que lutar? Sabe, irmãos, a gente percebe muito quando a gente ora, que a vontade do Senhor ela vem muito clara para nós. Assim como no caso de Josafá. Sabe, a gente tem muitos meios para descobrir se aquilo que a gente está fazendo é coerente ou não. Por exemplo, nós temos os nossos líderes, os nossos pastores, e nós podemos chegar neles e consultar: será que eu estou fazendo isso aqui direitinho? Será que eu estou me empenhando nisso aqui corretamente? Sabe, eu acho que não é difícil da gente descobrir se a gente está lutando por uma causa justa ou não, uma causa que vale a pena ou não. E é que nem eu falei para minha esposa esses dias, às vezes a vontade de Deus ela está muito bem clara. Às vezes a vontade de Deus, ela fica, por muitas vezes ela fica exposta na nossa vista, mas a gente não quer enxergar. Às vezes a vontade de Deus, ela está aliada com o que é mais coerente. Às vezes a vontade de Deus, ela está aliada com aquilo que não vai prejudicar o outro. Então assim, eu gostaria de trazer para os irmãos essa esperança de que nós, se nós conseguirmos nos parar, sabe? Coloca o 10 para mim, por favor. Aquietai-vos. Sabe, essa atitude ela é muito pertinente, assim, tem que ser muito pertinente na nossa vida, porque quando a gente se aquieta, a gente consegue ouvir melhor. Quando a gente se aquieta, a gente consegue enxergar melhor. Quando a gente se aquieta, a gente consegue ter uma nova perspectiva sobre as coisas. E eu gostaria que hoje nós levantemos a nossa bandeira de trégua para tudo aquilo que a gente tem lutado por coisas que não valem a pena. E gostaria de louvar um hino com o nosso irmão Kiko a respeito da paz que o Senhor tem para nos dar. Sabe, Jesus ele diz que Ele é o príncipe da paz. Na sua palavra diz que Ele é o príncipe da paz. A paz está no controle dEle. Sabe, Ele não nos dá a paz que o mundo dá, mas Jesus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Jesus, Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Foi nele que foi colocado o castigo que era para ter sido nosso. Jesus é maravilhoso. Ele tem a paz para nos dar.
estremeceu ao som de sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-los só por me amar. Não temerei, não temerei, olhando pra ti. Seguirei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz em mim. Aleluias. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte em minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade ainda ouve sua voz. Gostaria de agradecer os irmãos por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito comigo, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para que os irmãos venham a ser fortalecidos e que, assim como foi cantado no hino, a gente está aqui é por causa dele, a gente está aqui é por ele, por causa dele, é para ele que nós estamos aqui. Tudo isso aqui que é falado, tudo isso aqui que é cantado, é por causa dele, não é por causa de nós. Eu espero que os irmãos possam ter sido edificados, que o Senhor ajude, se houver alguém com esse mesmo problema, se houver alguém que tem essa dificuldade com a perda, com saber perder, que o Senhor nos ensine a cada dia a lidar com isso e saber aliar o sentimento certo com a vontade de Deus na competição. Muito obrigado aos irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. E desculpa pelas fiquei meio perdido aí, mas primeira vez, né? Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu estava olhando o Rafa falando aqui, e é engraçado que eu lembrei quando primeira vez que eu fui pregar, eu li o livro de Jó 2 vezes. E quando eu fui pregar, eu não consegui falar 10 minutos. E eu falei: Senhor, por quê? Se é a tua obra, a tua palavra, por quê? E o Senhor, com o tempo, começou a ministrar no meu coração exatamente essa passagem, que o próprio Senhor Jesus,
ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Nós sabemos que o Senhor Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Por que com 30 anos? Porque ele precisava crescer em sabedoria. Todos nós, hoje temos o nosso irmão Rafael, eu lembrei muito, mas essa é a maneira de Deus trabalhar, esse é o agir de Deus. Por quê? Porque é um começo que Deus já mostra que nós somos totalmente dependentes dele. E Deus, ele usa exatamente pessoas e situações, como usou o nosso irmão Rafael, e como ele falou, quando o Lucas estava ministrando, que Deus falou muito com ele na palavra do Lucas. E quando nós vemos a palavra do Lucas, foi mais um testemunho. Então Deus tem a maneira dele trabalhar. E eu estou muito feliz com o nosso irmão Rafael, assim como os irmãos que estão tendo a oportunidade de crescer em sabedoria, estatura e graça. Eu estava ajudando a pastora a fazer o tempero da salada, das marmitas, e a pastora falou assim: você põe o molho, você fecha o saquinho, você roda, você tem que dar o nó, e não pode ficar aquele saquinho mole, tem que ter ar no saquinho para ficar saquinho firme. E eu olhei aquilo e falei: tranquilo, é só fazer o nó e deixar o saquinho firme. Irmão do céu, acho que eu nunca apanhei tanto na vida numa coisa tão simples. Alguém pegou marmita aqui? Tem alguém que pegou marmita? Desculpa se o saquinho não estava firme, porque eu não consegui. Mas o que é isso? É um processo na nossa vida. Temos ali o Paulinho, tá ali, né, Paulinho? É você, né? O Paulinho, ele passou algumas situações na casa dele, onde ele não tem mais condições de pagar pedreiro, ele precisa ter a casa dele própria. E eu estou vendo que ele está crescendo em sabedoria, estatura e graça. E hoje ele é praticamente, ele está construindo, está até rebocando a casa dele. Tem situações que acontecem na nossa vida que o começo é meio difícil, mas essas situações que Deus acha lugar em nós para trabalhar em nossas vidas. Porque se as coisas começam fácil, a gente não valoriza. Se as coisas começam acontecendo, fluindo, as coisas a gente não valoriza. Eu lembro primeira vez que eu fui falar no encontro com o amor de Deus, e no meio da ministração que eu não conseguia falar, eu passei o microfone para um amigo, o líder espiritual do encontro, e eu falei assim: eu nunca mais vou fazer isso. E o Senhor ministrou no meu coração: cresça em sabedoria, estatura e graça. Cresça. Deus, ele quer trabalhar, ele quer usar as nossas vidas. E eu não só estou falando isso ministerialmente, não, mas tem área nas nossas vidas que nós estamos parando, porque o começo não está da maneira que a gente pensou, ou que a gente queria, ou que a gente idealizou. Mas o Senhor está falando: persiste. Paulinho poderia chegar e falar: não dá certo, eu não vou ter minha casa própria, eu desisto. Mas não, cresça. Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar na nossa vida, nas nossas áreas. Eu tenho certeza que o lugar que você está trabalhando, quando você começou e você olhou o seu serviço e você falou: isso aqui eu nunca vou conseguir fazer. Muitos passaram por isso, e hoje você faz simples, faz parte do seu dia a dia. Eu olho o meu filho e no começo eu me falo: nossa, eu não vou conseguir. Eu não sabia nem o nome das sopas. Como é que chama aquele macacãozinho da criança? Body. Quando a minha esposa falou: vai lá no centro e compra body, eu falei: meu Deus, o que é um body? É um boné? Eu não sabia, eu não tinha noção. Eu cheguei na vendedora e falei: moça, o que é body? Ela falou, olhou, acho que ela olhou para minha cara e disse: esse aí vai apanhar. Mas hoje, irmão, eu troco uma fralda de zóio fechado. Hoje é tranquilo. Mas por quê? Porque eu cresci em sabedoria, estatura e graça. Nós precisamos, todas as áreas da nossa vida, não desista, cresça.
Fala: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, ó Deus. Talvez não foi como eu queria, mas eu sou totalmente dependente de Ti. Me faz crescer em sabedoria, estatura e graça. Me faz ser aquele homem que o Senhor quer que eu seja. Me faz ser aquela mulher que o Senhor quer que eu seja. E por que Deus trabalha assim? Porque Deus sabe que nesse processo você vai amadurecer, você vai crescer, você vai valorizar a sua casa, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, a sua igreja. Faz parte de um processo. E como diz essa canção que nós cantamos, quem somos nós, ó Deus? Somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas lutas, sabe das coisas que nós precisamos melhorar, as coisas que nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Nos ensina a confiar em Ti, ó Pai. Nos ensina a ter fé, ó Deus. Nos ensina a ter paz em meio às guerras, ó Pai. Nos ensina a ter paz em meio às pandemias da vida, em meio às lutas da vida, Senhor. Nos ensina a crescer, a ser maduros, ó Pai. Nos ensina a ser totalmente dependentes de Ti, Senhor. O Senhor tem a sua maneira de falar conosco, ó Pai amado. E quem somos nós, ó Pai amado, para questionar, ó Deus Santo? É sempre a sua vontade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Sei que não tomou banho, toma banho. Sei que não jantou, janta. Amanhã tem almoço, né, pastora? Amanhã tem almoço, pastor? Pede almoço para a pastora. Vamos comer em nome do Senhor Jesus.